Bom dia, pessoal. Desde a semana passada, nós estamos acompanhando as aulas do Centro de Mídias, atividades também que eu enviei para vocês. E o gênero estudado, né, no sétimo ano, é o cartaz. E aí, dentre as características do cartaz, é, é o verbo no modo imperativo. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho nesse verbo. Então, modo imperativo. Os verbos, nós temos três modos verbais. É a forma como a ação, o fenômeno é indicado pelo verbo. Nós temos o modo indicativo, que é quando o verbo ele indica uma certeza, ele faz uma afirmação. Nós temos o subjuntivo, quando indica dúvida, uma hipótese, uma possibilidade. E o imperativo, que é o que nós vamos ver, que é quando nós fazemos um pedido ou damos uma ordem. Então, eu coloquei exemplo aqui do modo indicativo. Hoje comi meu danoninho. Eu estou fazendo uma afirmação. Estou, o verbo comer aqui, né? Está sendo conjugado no modo indicativo. Por quê? Porque ele está fazendo uma afirmação. Se eu fosse você, só comia danoninho. Aqui o verbo fosse está no subjuntivo. Por quê? Porque é uma hipótese. Isso aqui não é uma certeza. Ele está falando, se eu fosse você, só comia danoninho. Mas isso não é uma certeza. Não, no caso aqui, a pessoa não é eu, né? No caso, não é a outra pessoa. E o modo imperativo, a ordem, né? Mãe, me dá um danoninho. Então, me dá meu danoninho. Então, aqui, o verbo, vocês podem ver que indica um pedido. Mas também poderia dar meu danoninho, né? Fazendo uma ordem para alguém. Então, o modo imperativo é sempre assim. Faça isso, pegue isso, por favor, né? Então, ou eu fazendo um pedido para alguém, ou eu dando uma ordem para alguém. Aí eu coloquei aqui que esse verbo ele é muito utilizado na propaganda para convencer o leitor a comprar um produto. Coloquei exemplo aqui. Ó. Coloquei um exemplo do modo imperativo afirmando e ele negando. Então, o modo imperativo afirmativo e o modo imperativo negativo. Então, olha lá. Compre com desconto nessa loja. Olha lá, eu estou dando uma ordem, né? Ou fazendo um pedido. O verbo comprar aqui está no modo imperativo afirmativo. Olha de baixo. Não compre com desconto nessa loja até hoje. Então, também estou fazendo pedido ou dando uma ordem, só que aqui de forma negativa. Então, nós temos o modo imperativo negativo, certo? Aqui eu coloquei exemplo na propaganda. Então, olhem lá. Por favor, use o Firefox. Olha lá, temos o por favor, o verbo use, né? O verbo usar está no modo imperativo aqui fazendo um pedido para você usar o Firefox e não usar o Google Chrome, por exemplo. Aqui ao lado, compre fácil importes. Então, está pedindo para você comprar de forma fácil. Então, está dando uma ordem. E aqui é a atividade que eu quero que vocês façam. Então, eu coloquei um exemplo aqui. Essa atividade vocês vão entregar dia 1/3. Então, olha lá. Elabore em seu caderno uma frase para cada imagem a seguir. Empregue os verbos no modo imperativo, afirmativo ou negativo, de acordo com a mensagem que você deseja expressar. Então, aqui, se vocês observarem, nós temos aqui a imagem de um homem, uma lata de lixo, né? E o lixo propriamente dito. Então, o exemplo aqui que eu elaborei aqui, a minha frase foi: jogue o lixo no lixo. Vocês podem observar que eu usei o verbo jogar no modo imperativo. Estou dando uma ordem ou fazendo um pedido. Aqui eu usei o modo imperativo afirmativo. Então, agora eu coloquei outras imagens aqui e vocês vão criar uma frase como eu fiz no exemplo A. Então, olha aqui, imagem B, pensem que isso aqui é uma propaganda, um anúncio de alguma coisa e criem uma frase com o verbo no imperativo, afirmativo ou negativo. Aqui também, olha lá, no Bombril, uma imagem de uma propaganda, vocês vão criar uma frase com o verbo no modo imperativo, afirmativo ou negativo, a D e a E, certo? E aqui temos uma lista de exemplos. Nós sabemos que os verbos, eles indicam ação, né? Corri até a casa da minha tia. Então, é uma ação. Estado, ela está nervosa, ou ela parece nervosa. O estado em que a pessoa se encontra com o fenômeno da natureza. Garoou ontem, o verbo garoar indica o fenômeno da natureza.
Então, vocês vão colocar entre parênteses o que o verbo dessa frase está indicando. Então, na frase 1, o homem está nervoso. O verbo está aqui. Indicação, estado ou fenômeno da natureza. Então, entre parênteses, vocês vão colocar a letra A, a letra B ou a letra C. Vou fazer para todas, até a 10ª. E o segundo exercício. Nas frases abaixo, indique o verbo no modo imperativo, classificando em afirmativo ou negativo. Então, vocês vão escrever, né, qual é o verbo de cada frase, que está no modo imperativo, e aí vão dizer se está no imperativo afirmativo ou negativo, para todas elas, tudo bem? Então, vocês vão entregar semana que vem. Qualquer dúvida é só me procurar, tá bem, pessoal? Até mais, um abraço.